Seminário apresentado ao curso de Administração Pública da disciplina Seminário Temático LFE 4. Tema: Fundeb-FNDE, Mecanismo de Redistribuição de Recursos Destinado à Educação Básica, Financiamento da Educação Pública no Brasil, Definição de Gestão Logística ligada à Educação. Professor Gentil Martins Júnior. Tutora presencial, Marissone Andrade Oliveira Freitas. Acadêmicos, Antônio Rubens Garcia Mota, Cássia Soares de Oliveira, Jeane Emily Guedes Barbosa Nobre, Simone Pereira da Mota Lacerda, Carla Cristina Ribeiro Chagas. Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Por que o Fundeb? O Fundeb foi criado para assegurar um mecanismo de financiamento que promova a inclusão socioeducacional no âmbito de toda a educação básica. O que é o Fundeb? É um fundo especial de financiamento da educação básica, de natureza contábil e de âmbito estadual, com vigência, recursos financeiros, composto de recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação, conforme dispostos nos artigos 212 e 200-A da Constituição Federal. Instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio de emenda constitucional número 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. As principais características do Fundeb são recursos distribuídos com base no número de alunos da educação básica, matriculado nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, repasse automático de recursos. Objetivos do Fundeb: concorrer para a universalização da educação básica, promover a equidade, melhorar a qualidade do ensino, valorizar os profissionais da educação, criação do piso salarial nacional. O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, como já foi dito. Porém, ele é composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação, conforme dispostos nos artigos da Constituição Federal, dos artigos 212 e 212-A. O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da emenda constitucional número 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o fundo, todo recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração. Além das fontes de receita de imposto de transferências constitucionais dos estados, Distrito Federal e municípios, integram a composição do Fundeb, os recursos provenientes da União a título de complementação aos entes federados que não atingiram o valor mínimo por aluno ano definido nacionalmente ou que efetivaram as condicionalidades de melhoria de gestão e alcançaram a evolução dos indicadores a serem definidos sobre atendimento e melhoria de aprendizagem com a redução das desigualdades. A contribuição da União neste novo Fundeb sofrerá um aumento gradativo, até atingir o percentual de 23% dos recursos que formarão o fundo em 2026. Passará de 10%, de modo que, extinto Fundeb, cuja vigência se encerrou em 31 de dezembro de 2020, para 12% em 2021. Em seguida, para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025, até alcançar os 23% em 2026.
Os investimentos realizados pelo governo dos estados, Distrito Federal e municípios e o cumprimento dos limites legais da aplicação dos recursos do Fundeb são monitorados por meio das informações declaradas no Sistema de Informação sobre o Orçamento Público e Educação, o SIOP, disponível no site do FNDE. FNDE é um Fundo Nacional de Desenvolvimento, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Ele é responsável pela captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de uma gama de programas que visam a melhoria da qualidade da educação brasileira. A sua criação é pela Lei número 5.537, de 21 de novembro de 1968, que foi modificado pelo Decreto-Lei número 872, de 15 de setembro de 1969. Os objetivos do FNDE: compreender o papel social do FNDE na implementação de políticas públicas para a educação básica, apontar os principais programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, políticas públicas nacionais de financiamento da educação. O FNDE ele é subdividido em PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola, PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, PNSE, Programa Nacional Saúde do Escolar, PNTE, Programa Nacional de Transporte Escolar. O FNDE, ele dá apoio técnico acerca do Fundo aos Estados, Distrito Federal, municípios, conselhos e instância de controle. Realizar a capacitação dos membros dos conselhos, divulgar orientações e dados, realizar estudos técnicos com vistas ao valor referencial anual por aluno que assegure qualidade do ensino, além de monitorar a aplicação desses recursos. E o Ministério da Economia, ele entra no FNDE para definir a estimativa de receita do fundo, definir e publicar os parâmetros operacionais do Fundeb em conjunto com o Ministério da Educação, disponibilizar os recursos arrecadados para distribuição por meio do fundo, realizar o fechamento de contas das receitas anuais do fundo, assegurar no orçamento recursos federais que compõem o fundo, participar do Conselho do Fundo no âmbito da União. Já o Banco do Brasil, ele distribui os recursos e mantém contas específicas do fundo, de estados e municípios. A Caixa Econômica Federal mantém contas específicas do fundo também e de estados e municípios. A atuação da Coordenação Geral de Operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e distribuição de arrecadação do salário e educação relacionada ao Fundeb consiste em dar apoio técnico acerca do fundo aos estados, Distrito Federal, municípios, conselhos e instâncias de controle, divulgar orientações e dados, realizar estudos técnicos com vista ao valor referencial anual por aluno que assegure qualidade do ensino, monitorar a aplicação de recursos. A legislação, o Fundeb atual e vigente foi instituído pela Emenda Constitucional de 27 de agosto de 2020. Gestão logística na educação. A logística traz para a educação uma melhor forma de administrar o provimento de recursos e informações, o que gera uma melhor organização na execução de todas as atividades, pois ela é uma especialidade da administração que visa suprir recursos, sendo que a mesma possui uma visão organizacional, onde esta administra os recursos materiais, financeiros, pessoais e informações, onde exista movimento na organização, fazendo a gestão desde a compra, a entrada de materiais, o armazenamento desses materiais, o transporte e a distribuição dos produtos, monitorando as operações e gerenciando informações, ou seja, monitorando toda a parte de entrega e recebimento de produtos e serviços. As nossas fontes foram a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988,
o site do FNDE, o site fm2s.com.br e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Obrigada.